Muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer à Maria do Arjano o convite à APA, em geral, o convite para estar aqui hoje. É sempre uma alegria intervir nestas sessões e então com estes colegas de mesa ainda mais, enfim, recentemente o Pacheco Pereira dizia que estamos nesta condição de estarmos muitas vezes numa barricada a resistir, não é? E é curioso, lembro-me também de um texto dele, ele disse isso no outro dia, eu sou um incondicional, somos todos nesta sala do José Pacheco Pereira, e lembro-me de um texto dele aí há 2 anos, talvez, em que ele dizia que a coisa que mais o aborrecia era ver umas plateias muito passivas, que não reagiam, que estavam conformadas com a sua sorte. Acho que, apesar de tudo, graças ao trabalho de pessoas, como as pessoas que estão na APRA, começa a haver uma maior reação, e há até coragem para sacrificar este que pode ser o último fim de semana de verão, com esta temperatura ótima e tal, para estarmos aqui juntos, e tudo isso é uma grande prova de vitalidade. A APRA corresponde, aliás, a uma associação cívica cujos objetivos são extremamente notáveis. E gostei muito de uma ideia que é sua, do Rosário, que é da Revolução Grisalha, por oposição àquela tenebrosa história da geração grisalha, que, portanto, aliás, teorizada por um socialista, diga-se de passagem, ou não sei se neste momento ainda é socialista ou ex-socialista, que explicou que nos tínhamos instalado todos na prosperidade, deixando a miséria para as pessoas que seguiam, mais ou menos. Portanto, isto é de facto uma revolução grisalha. E esta ideia deste conjunto de iniciativas da volta pelo voto, se não estou em erro o nome, uma volta pelo voto, chama a atenção, lá vou eu citar outra vez o Pacheco Pereira, um vício, desculpe lá, no artigo dele hoje no Público, em que explica que, de facto, estes últimos dias vão ser fundamentais e que aquilo que vai decidir as eleições vai ser a nossa capacidade de ir buscar pessoas ao abstencionismo, à indecisão, mas uma indecisão que não é propriamente entre o PS e o PAF, mas entre vale a pena, o que é que vale a pena, o que é que vale a pena. E, portanto, esta máxima é ótima. Esta história da luta pelo voto, da volta pelo voto, lembrou-me, aliás, uma história fantástica que... Desculpem, é a última vez que eu vou para é daquelas que não convém prometer, mas... A próxima vez quero um buraco. Mas ele no outro dia dizia que nós, os açorianos, somos pessoas estranhas. Pronto. E, portanto, eu sou açoriano, não é? A forma de meter ao assunto. E eu lembro-me, como sabem, o PSD esteve muitos anos no governo regional. Era um PSD extremamente respeitável. O Dr. Mota Amaral, uma pessoa que tenho uma grande admiração e estima. Foi, aliás, uma vítima agora desta barbárie que se instalou no partido dele. Mas esta história é fantástica, eu acho. Havia um senhor... que eu na altura achava que tinha muita idade, portanto, quando o PS ganha as eleições, ele tinha um determinado cargo público numa freguesia e encontrei-o e ele disse-me que estava profundamente grato ao PS por não o terem saneado. Eu disse, oh, amor de Deus, isso é o mínimo que se podia esperar, agora porque é que o haviam de sanear? Eu disse, não, é que não está a perceber. É que eu era daqueles que ia buscar as pessoas a casa de carrinha para irem votar. E todos sabemos que há, digamos, esses bafões esquisitos de ir buscar pessoas de carrinha e tal. Não é isto que nós queremos, é ir buscar, através da energia, da mobilização, essas pessoas. E essa é uma ação cívica, ao contrário dessa de ir buscar os velhinhos incapacitados para irem votar sem saberem sequer em quem. Bom, foi-me proposto que abordasse o tema os direitos sociais e a cidadania sénior num contexto europeu. Eu tenho muita dificuldade em ficar sempre no tema em que me propõem, mas enfim, vou tentar andar basicamente por aí. Mas queria fazer um alerta prévio que suponho que todos têm, aliás, consciência. É que estas discussões da cidadania sénior, da terceira idade, de não sei o quê, têm todas um grande risco, que é estarmos a admitir implicitamente que fazemos parte de uma categoria diferenciada da sociedade. Ora bem, é preciso perceber que somos todos cidadãos e que, ao longo da vida, o tipo de resposta e de proteção que precisamos é diferente. Mas isso não faz que sejamos uma categoria diferenciada. Aqui nesta mesa, e se calhar na assistência, o mais jovem de todos é o José Luís Albuquerque, portanto é o único que não se pode incluir neste coletivo, mas
No coletivo sim, mas não no sentido etário, porque também há este problema de saber verdadeiramente quando é que começa a velhice, que é uma questão, eu julgo que normalmente se identifica um pouco com a idade da reforma, há outras versões, ou com aquela em que passamos a ter redução nos transportes e nos museus e tal. Eu estou ainda um bocadinho abaixo desta, mas com frequência simpáticos porteiros tentam insistir comigo, não, mas tem direito a desconto e tal, não, agora esperem uns anos por me sentir muito infeliz e tal, por aí adiante. E, portanto, há desde logo uma grande dificuldade em perceber o que é que estamos a falar quando falamos nos tais séniores. Mas o que temos que ter a consciência é que, de facto, por muitas razões, há um conjunto de cidadãos que estão em situações concretas que precisam de uma especial atenção. E, de alguma forma, foi para isto que o Estado Social nasceu, para dar atenção aos cidadãos em todos os momentos da sua vida. Mas dentro da clara concepção que todos têm os mesmos direitos e que todos têm os direitos ao mesmo tipo de vida. Se quisermos, todos têm direito a uma boa vida ou a uma vida decente. É uma expressão que eu gosto imenso, mas que não sei porque em Portugal toda a gente, cada vez que eu tento vender a ideia de sociedade decente, vida decente, toda a gente me diz, isto é um anglicismo, isto não presta, vamos dizer justa, vamos dizer não sei o quê. Não, o que está em causa é a decência, os mecanismos que asseguram a decência de cada vida e a decência da sociedade. E, de facto, na gênese de tudo o que nos leva ao Estado Social, desde logo no Roosevelt, nos tempos da Grande Depressão, surge logo uma ideia de proteger especialmente estas pessoas que estão por uma razão de idade em situação mais vulnerável. A Constituição Portuguesa, como todos sabemos, enfim, tem aquilo que é a configuração jurídica de um Estado social que se foi desenvolvendo, enfim, muitas vezes há aquela ideia que Portugal é um Estado social avançadíssimo, que entrou agora em retrocesso, porque exagerou muito, nada de mais falso. O Estado Social português nunca foi um grande Estado social. Agora, é evidente que, comparado com o que havia antes, foi um progresso enorme e que há que proteger esse Estado Social. E, portanto, como todos sabemos, a Constituição garante-nos, e a questão depois é saber se mais alguém, além da Constituição, nos garante, uma série de direitos à segurança social, à saúde, à educação, essas coisas todas, e também tem um artigo especificamente dirigido à terceira idade, o artigo 72, em que se considera que as pessoas idosas têm direito à segurança económica e condições de habitação e convívio familiar e comunitário que respeitem sua autonomia pessoal e evitem e superem o isolamento ou a marginalização social. E depois ainda que a política de terceira idade engloba medidas de caráter económico, social e cultural, tendentes a proporcionar às pessoas idosas oportunidades de realização pessoal através de uma participação ativa na vida da comunidade. Ora bem, eu devo dizer que há aqui, se quisermos, uma fronteira relativamente complicada entre aquilo que pode e deve ser resolvido individualmente e pode e deve ser resolvido no seio das famílias e aquilo em que o Estado deve intervir. Mas, infelizmente, por um conjunto de circunstâncias que mais ou menos todos conhecemos, as famílias, os indivíduos foram-se demitindo dessa função de proteger os mais vulneráveis e os mais idosos. Nós tivemos períodos históricos, enfim, há um discurso filosófico para quem há pessoas muito mais habilitadas do que eu nesta mesa, mas tivemos um período, enfim, houve sempre um debate em torno das qualidades e da falta de qualidade dos idosos, mas pode-se dizer que durante muito tempo o idoso foi sempre visto como alguém que era uma pessoa respeitável, que tinha muita informação, que transmitia valores, que transmitia aprendizagens, que, portanto, tinha uma grande importância no equilíbrio das famílias. A certa altura estas coisas começaram a mudar e há um livro que é muito impressionante, a pensar que foi escrito em 1970, que é um livro da Simone de Beauvoir sobre a velhice, justamente, em que ela se interroga sobre a exclusão dos idosos para que se vai caminhar progressivamente. Como uma sociedade capitalista vai cada vez mais prescindir dos idosos, marginalizá-los, eles vão perder essa posição e vão passar a ser encarados como um peso. E os próprios mais jovens, que antigamente tanto respeitavam os idosos, vão passar a considerá-los como uma espécie de fardo e tal.
Por isso é cada vez mais importante que os governos, as instituições e tal, correspondam a essa quebra da ação individual, se quisermos. O que é facto é que esta noção, que era válida em 1970, só se pôde agravar. Hoje em dia nós temos uma visão negativa, em geral, sobre o envelhecimento e a velhice. Escuso dizer, por exemplo, em Portugal, quanto é que este governo contribuiu para isto, qual é, não tenho palavras, a descaridade, não gosto muito, mas qual é a brutalidade com que falam das pessoas de idade, qual é a brutalidade em que usam esta técnica de dividir os portugueses em categorias, umas melhores que outras, os funcionários públicos, os velhos, há uma série de pessoas que estão no opróbrio total. Isto é totalmente contrário a tudo o que devia ser a base em que assenta a constituição de uma sociedade. Mas é um pouco a tal história, tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. E, portanto, aliás, en passant, veja-se a importância que o fado, eu bem disse que isto ia ser complicado, que não ia ficar só no direito, mas muito rapidamente en passant, veja-se só a salva história dos 3 Fs, do fado, futebol e Fátima, os símbolos do antigo regime, como hoje em dia o futebol tem uma importância infinitamente maior que o fado, que a política, de tal forma que até o presidente da Liga de Futebol se dá ao luxo de fazer esta autêntica provocação, que é marcar os jogos dos 3 grandes grupos para o dia das eleições, porque é um apelo claro à abstenção, a criar condições para a abstenção, e, o futebol, o fado, graças a Deus, eu diria, melhorou imenso de qualidade, temos estas grandes figuras que eu adoro, Camané, Cristina Branco, muito Gisela João, enfim, e depois umas outras que são mais do Beautiful People, de maneira que eu dispenso, já tenho muitas pessoas para gostar delas, eu dispenso. Mas o que é certo é que o fado nunca teve a importância que tem hoje em Portugal, até é património, entretanto, da humanidade. Fátima também suponho que está bem e recomenda-se. Vá lá que vai receber o Papa Francisco no próximo ano, e isso é uma coisa que nos alegra a todos, o Papa... Perdão? 2017. Pode ser melhor, embora manda a verdade se reconheça que, graças ao Bispo de Leiria, que é um bispo com qualidades e tal, Fátima tem tido algum papel no debate social, no debate sobre a desigualdade e tal. Portanto, não podemos ser muito severos, agora só falar destes símbolos que não desaparecem. Bom, voltando, portanto, tentando voltar ao ângulo jurídico e tentando ficar por lá um bocadinho, pelo menos, nós temos uma questão que é, portanto, uma proteção de direitos sociais na Constituição Portuguesa, tal como temos a nível europeu, mas vamos então por partes. Vamos primeiro à Constituição Portuguesa. Estes direitos sociais, em grande medida, reconduzem-se àquilo que normalmente se designa pelos direitos adquiridos e que normalmente eram considerados como qualquer coisa de positivo, mas rapidamente se tornou isso numa conversa pejorativa, os direitos adquiridos, uma coisa abusiva, não há direitos adquiridos e tal. E o Tribunal Constitucional, ao contrário do que as pessoas pensam na generalidade, foi muito tolerante com o desrespeito pelos direitos adquiridos. Não só em termos quantitativos, há alguns cálculos em que se percebe que estes terão cortado para aí 10% da austeridade, mas sobretudo nas concepções de fundo sobre o valor dos direitos económicos e sociais, o Tribunal Constitucional essencialmente pensa que são direitos de segunda categoria. São uma espécie de injunções dirigidas ao Governo e não de normas positivas que podem ser controladas. E esta história dos direitos adquiridos, sobre ela escreveu de uma forma notável o conselheiro Noronha de Nascimento, que, enfim, como todos sabem, reformou-se em condições de grande impopularidade junto dos jornais, por causa de um episódio, sabem, mas que é, digamos, uma grande figura do raciocínio jurídico, do pensamento jurídico, se quisermos. E sobre essa questão dos direitos adquiridos, ele diz-nos isto, que a sentença dos comentaristas é quase sempre unânime. Em época difícil não há direitos adquiridos, o que quer dizer que se podem baixar as pensões sem limites, podem estabilizar-se os vencimentos. E depois diz-nos, esta é uma visão muito redutora, uma vez que todos os direitos são adquiridos, entre eles os direitos de propriedade, os direitos societários, os direitos obrigacionais, são todos os direitos adquiridos. Portanto, a pergunta é se estamos preparados para a conversão desses direitos. E conclui ele, parece-me que não.
E, de facto, se acha que não há direitos adquiridos, então porque é que não há ocupações, porque é que não há autogestão, porque são direitos adquiridos, realmente, mas não, direitos adquiridos é só para os direitos económicos e sociais, e pronto, e é assim. A Constituição Portuguesa também há aquela ideia peregrina de que é uma Constituição muito avançada, muito longe, uma Constituição revolucionária e tal. Andam por lá, de facto, uma série de expressões e tal, quando se quer sustentar esse tipo de posição, vai-se buscar umas declarações de transição para o socialismo, assim, mas realmente a Constituição, no que diz respeito aos direitos que consagra, está completamente em linha ou abaixo daquilo que é a média europeia e particularmente daquilo que é afirmado pela própria União Europeia. A União Europeia, e às vezes custa-me quase a acreditar nisto, como sabem, não é um puro processo de integração económica, mesmo esse processo de integração económica, como sabemos, corre pessimamente, mas é um processo de afirmação de valores no Estado de Direito, no Estado Social. Se lermos o artigo 2º do Tratado da União Europeia, por acaso não tenho aqui, fica-se a pensar, mas o que é que isto tem a ver com a realidade, quando se olha para a Hungria e para outras minoridades que por aí se passam. E o que acontece, portanto, é que temos hoje em dia um conjunto de legislação a nível europeu que é extremamente progressivo, se quisermos, mas um bocado como a Constituição Portuguesa. Andamos muito na afirmação de grandes proclamações e pouco em normas que não deixem matéria para controvérsia. E aí é um drama de uma classe de que eu faço parte, mas sou muito pouco corporativa em geral, mas que é o drama dos juristas. E quando digo juristas, digo os professores de direito, digo os advogados, digo os magistrados, toda a gente tem sido conivente numa interpretação e uma forma de encarar o direito que é inaceitável. Hoje em dia, quem diz o que é o direito e como é que deve ser o direito são os economistas, são os primeiros ministros e tal. Todos estarão recordados, quando o Tribunal Constitucional toma uma decisão, aparecem logo vários economistas, sem nenhuma dúvida, a declarar que aquilo é um erro brutal e tal. Ótimo. Economia normalmente tem uma ou duas cadeiras de direito, não sei bem, portanto foram seguramente muito bem ensinados e sabem apreciar coisas que para mim seriam muito complicadas. A realidade é que os juristas, como muitas outras pessoas, estão totalmente rendidos perante o poder dos mercados, perante o poder financeiro. E, portanto, não estão aqui para amassar ninguém. Claro que esta questão da relação entre o direito e a economia, o direito e o poder político, levar-nos longíssimo, mas é qualquer coisa em que temos que pensar para podermos ver como é que reagimos. Do ponto de vista do direito internacional, enfim, as Nações Unidas têm se empenhado muito nisto, embora não tenham propriamente conseguido resultados ainda muito concretos, não conseguiram designadamente fazer a convenção para as pessoas mais idosas, mas a tal legislação europeia existe. E é uma coisa curiosa, um bocado a contracorrente, se quisermos, a União Europeia aprovou um documento que é a Carta dos Direitos Fundamentais, onde, por exemplo, para voltar ao nosso tema das pessoas idosas, se diz expressamente que a União reconhece e respeita o direito das pessoas idosas a uma existência condigna e independente e à sua participação na vida social e cultural, enfim, e outras disposições. Ora bem, esta Carta Fundamental dos Direitos Fundamentais é muito curiosa porque nasce um pouco a contracorrente, ou seja, quando começa a afirmação do individualismo e da falta de solidariedade na Europa, é aprovada essa Carta. Só que a Carta, mais uma vez, está mais ou menos como a Constituição Portuguesa, é bastante letra morta. Mas basta pensar que a União Europeia, no seu preâmbulo, no preâmbulo do Tratado de Roma, dizendo, ainda no tempo da Comunidade Económica Europeia, apelava para valores que como é que dizer, não é caricato quase olhar hoje para eles, é triste. Por mim só me lembro daquela velha canção do Charles Trenet, que reste-t-il de nos amours, quando olho para aquelas afirmações que sei fazer a integração para assegurar o progresso dos povos, o bem-estar dos indivíduos. Fernanda, desculpe-me, eu vou. Tem mais 3 minutos, 2 seus e um das citações do Dr. Teixeira Pereira. Obrigadíssimo. 3 minutos. Está a ver como é sempre útil citá-lo, é? Exatamente, mas não discordo, não. Bom, muito obrigado. Muito obrigado.
Ora bem, esta Carta dos Direitos Fundamentais é muito curioso porque um dos grandes redatores, um dos grandes entusiastas da Carta dos Direitos Fundamentais foi um professor italiano de Direito chamado Stefano Rodotà, que muitos conhecerão, que era um homem ligado ao Partido Democrático, aos professores do Partido de Esquerda, professores do antigo Partido Comunista, e que nas últimas eleições presidenciais italianas, como sabem são eleições não diretas, tentou ser candidato e foi apoiado, curiosamente, por aquele partido que ninguém leva a sério, e muito bem, do Beppe Grillo, mas o Partido de Esquerda recusou-se completamente a apoiá-lo, porque ele tem, designadamente, um livro muito recente, que é O Tempo de Termos Direitos, e continua a afirmar que temos que nos bater pela concretização dos direitos que estão legislados. E, portanto, preferiram arranjar um presidente com um perfil mais suave, que não os incomodasse muito em matéria de afirmação dos direitos. Esta carta, portanto, representa, do ponto de vista jurídico, tem uma coisa muito interessante. É que, pela primeira vez, eu diria, na técnica jurídica, não separa os direitos económicos e sociais dos direitos políticos, são todos enumerados em conjunto e isto contribuiria, portanto, para uma maior efetividade dos direitos económicos, em teoria. Só que depois, sendo um documento extremamente bem redigido, quando se chega aos últimos 2 ou 3 artigos, que são os artigos sobre a interpretação e aplicação da Carta, abre-se toda a margem de manobra para os Estados-membros poderem interpretar aquilo de acordo com as necessidades nacionais, os constrangimentos vários e tal. O que, portanto, significa que a Carta, tendo uma grande qualidade, não tem a efetividade que podia ter. Mas aquilo que é mais impressionante assinalar a propósito da Carta é que muitas vezes, e enfim, no último ano, como é evidente, fomos começando a amortecer a brutalidade do discurso público em Portugal por parte de quem está no poder. Mas, como estão recordados, a ideia é sempre que somos uns esbanjadores, somos não sei o quê, estes povos do Sul e tal. Ora bem, a legitimidade para este tipo de políticas é dada não só pela Constituição Portuguesa, mas pelo Tratado da União Europeia e pela Carta Fundamental dos Direitos do Homem. Ou seja, como disse o conselheiro Cunha Rodrigues, a legitimidade dos dirigentes europeus vem exatamente da mesma fonte de onde vêm esses nossos direitos que não são reconhecidos. Muito obrigado, Fernando.